Olá pessoal, hoje eu trago para vocês capa de almofada, né? Feita de retalhos e com zíper embutido. Eu fiquei de fazer no canal, não fiz, a gente vai fazendo as coisas e vai deixando para lá. Então hoje eu resolvi fazer, porque eu queria fazer a almofada usando os retalhos de girassóis, que eu tinha bastante, né? Queria ver como que ia ficar. Então eu fiz e aproveitei fazer com zíper embutido para vocês verem como é fácil fazer com zíper embutido. Não tem segredo e vou mostrar para vocês passo a passo, tá? Espero que vocês gostem, façam. Eu fiz com retalhos de estampa de girassóis, mas, né, porque eu tinha ali, eu queria ver como é que ficava, né, achei interessante. Mas a gente faz com qualquer retalhos, né, que você tiver em casa vai ficar legal. Então, fica dessa maneira, o zíper bem guardadinho ali, escondidinho, não vai machucar, né, porque o zíper quando tá aparecendo ele pode machucar, né, o cursor dele, né. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, tá? E vamos lá para o passo a passo. Vamos lá, pessoal, para as medidas, né? Então, tô usando quadradinhos de 13 por 13. E eu vou emendar uma na outra, tá? Vou emendar, fazer por fileira, emendo essa, depois eu emendo essa. Aí depois que eu emendo todas, aí eu vou juntando e vocês vão me acompanhar lá na máquina, tá? Eu tô fazendo retalhos tudo de girassol, eu amo girassol. E eu tenho bastante retalhinhos, tenho até esse aqui também, que é girassol. Mas aí eu resolvi colocar esses aqui, então eu tenho 4 tipos de girassol aqui. Depois que eu emendar tudo, eu vou colocar essas tiras para fazer o acabamento da almofada nas laterais, tá? De 7 de largura, tá? No comprimento da almofada. Essa almofada vai ficar mais ou menos com 45, 47. Depois no final eu vou dar as medidas para vocês, o tamanho dela, tá bom? Mas vai ficar um tamanho padrão de almofada, né? E eu vou fazer o acabamento, como eu falei, com zíper embutido. Essa aqui é a parte de trás. E vou colocar um forro também, para não ficar com as nossas costuras aqui aparecendo. Eu vou usar esse tecidinho para fazer o forro. E vou colocar o zíper em metro, né? Eu tenho aqui zíper em metro, mas se você não tem zíper em metro, você pode pôr aquele zíper normal, no tamanho da almofada, que no caso aqui tem que ser mais ou menos de 50 centímetros, tá? Porque a almofada vai ficar entre 45 e 46, então o zíper sempre tem que ser maior. E o cursor, né, com o meu metro, e vou usar a manta R1, tá? Pode ser qualquer tipo de manta, eu vou usar uma manta para dar mais estruturadinha, porque depois que eu emendar, vou fazer umas costurinhas em volta, tipo uma tela C, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Vamos para a máquina de costura agora, começando por aqui, vamos emendar. Gente, antes de costurar, quero dar uma dica para vocês, para quem está iniciando na costura, para quem tem pouca carretilha. O meu caso não é, eu tenho 12, mas mesmo assim, quando eu vou costurar tecidos coloridos, eu procuro usar aqueles restinhos de linha que tem na carretilha, tudo colorido, que quase você não usa. Então, é para liberar a carretilha, para colocar uma linha quando você precisa pôr uma cor específica. Então, eu faço assim, eu coloquei até uma linha azul aqui embaixo. Então, pra gente economizar e também usar esses restinhos de linha que fica na carretilha, né? Então, vamos lá, vamos emendar. Eu vou começar aqui, essa primeira carreira que eu falei pra vocês, depois essa e depois essa. Então, vamos lá.
Então, gente, até aí tudo fácil, né? Tudo tranquilo, né? Essa parte aí tem um segredinho, ó, pra ficar... Eu não vou costurar desde o começo, eu vou deixar uma parte ali sem costurar e um pedaço que dê pra encaixar o outro. Então, eu vou costurar um pé de máquina, né? Até o final, vou cortar o excesso que sobrar lá, vou costurar, vou posicionar também na mesma posição. Ó, dessa maneira eu vou abrir, né? Essa parte eu vou prender, já vou deixar presa ali. E vou posicionar a outra desde cima ali. E assim eu vou indo até o final. Aí quando eu chegar ali onde eu deixei aquela parte presa ali, a gente vai encaixar para depois colocar ela. E vocês vão ver que legal que é. Fica um acabamento melhor também. Então, agora a gente corta ali, ó, como a gente tava fazendo desde o começo, né? E agora a gente põe aquela parte ali que sobrou, encaixa assim, como vocês estão vendo, costuramos. Depois vamos cortar os excessos nos cantinhos que ficou. Então, já vocês estão vendo aí que eu tô passando, né? Coloquei a manta R1 com aquela parte da resina pra cima e vou passar pra sentar a costura que a gente vai fazer uma tela C. Aí depois a gente vai fazer uma costurinha quadradinho por quadradinho, né? Depois disso eu colocar o forro que tá cortado ali. Então a gente vai fazer tudo lá na máquina agora. Vamos lá. Então, já recortei aquela parte do excesso da manta, agora que eu posicionei meu forro embaixo, fazer um pé de máquina, tudo em volta para prender ele.
Aí a gente corta, né, o excesso que ficou de tecido, deixa tudo certinho, né? Porque a gente vai agora fazer a parte do zíper. Então, essa parte já tá pronta. Então, pessoal, agora a gente vai colocar o zíper, né? É tudo muito simples. A gente vai pegar o zíper, vamos separar essa outra parte ali, que a gente não vai usar agora, e vamos colocar o zíper frente com frente, que são 2 pedaços na parte de trás, né? Frente com frente, vamos fazer um pé de máquina. Então, como eu tô fazendo na minha máquina zigue-zague, eu vou colocar a minha agulha tudo pro lado do zíper, do meio do zíper. Então, aí ele fica uma costura bem retinha. Se você não tem essa opção, dá pra costurar a mesma coisa. Mas como eu tenho, então eu vou colocar ela tudo pro meu lado ali. Aí ele fica bem certinho, bem pertinho da correntinha ali que passa o cursor, né? Daquela parte mais alta. Então, o zíper aí tá direito com direito. Vou cortar ali um pedaço, essa outra parte eu vou usar, né, que é grande. Aí eu vou virar dessa maneira assim, ó, e vou rebater. Vou fazer uma costura agora, vou deixar minha agulha no normal, né, e vou costurar. Então, gente, agora eu vou colocar a outra parte ali, ó. Vou encostar em cima lá pra ficar bem retinha, pra não ficar uma parte mais pra lá nem pra cá. Deixou reto em cima ali e vou fazer um pé de máquina. Da mesma maneira, eu vou colocar minha agulha tudo pro meu lado de novo. E vou fazer um pé de máquina ali, né? Então, gente, essa parte é bem interessante e é bem legal de fazer. Olha só, o zíper ficou assim, né? Então, agora pra gente rebater essa costura, a gente vai fazer uma dobrinha, mais ou menos uns 2 centímetros, a dobrinha que vai cobrir o meu zíper. Pode fazer maior ou menor, sabe? Não precisa fazer tão grande. Que dê na costura ali que eu tô mostrando pra vocês, né? Que tampe ali o zíper. A gente vai colocar um alfinete ali pra segurar, pra não sair do lugar. E a gente vai ajeitar no meio, na outra ponta também, né? Essa parte é bom colocar alfinete, que daí ele te dá mais segurança na hora de costurar, né? Então, eu vou ajeitar aqui também, da mesma maneira, procurando deixar tudo do mesmo tamanho, tudo certinho. Você pode passar, se você quiser também dá pra deixar passadinho, já vincado. E agora a gente vai alfinetar ali também, no meio, né, pra segurar. Então, a gente vai ajeitando assim. Dava até pra costurar desse lado, né? Eu costuro sempre desse lado, mas eu vou colocar o alfinete e vou virar pra vocês, que é melhor pra vocês, pra quem tá começando. Mas a gente sente com a mão o zíper ali, então dá pra você costurar tranquilo desse lado, pra quem já tá acostumado na costura, né? Mas pra quem não tá, é melhor alfinetar e virar do outro lado. Então, a gente alfineta bem certinho, né? Porque depois é pior se tiver que desmanchar a costura torta. Então, a gente vira. Vamos costurar do lado da dobra, né? O lado que a gente não fez aquela costura de... Não rebatemos, né, costura. Então, a gente olha certinho pra ver se tá certo e vamos costurar. E fica assim, gente, perfeito. Então, já estamos finalizando, né? Eu vou colocar o cursor, porque o meu zíper é metro, né? Vou encaixar meu cursor ali bem certinho.
Eu vou deixar no meio, né? Pra mim poder fechar agora tudo em volta. Depois que eu fechar, eu vou fazer um zigue-zague também em toda a volta para fazer um acabamentozinho para não desfiar o tecido. E terminamos a nossa almofada. Vou encaixar, vou colocar alfinete também, né? Porque agora a gente vai fechar para não sair do lugar e ficar bem bonitinho. Então, a gente vai jogar essa parte em cima. E a gente vai ajeitar bem certinho. Vamos alfinetar e vamos passar uma costura em toda a volta. Muito simples. Então, gente, agora eu vou desvirar. Eu passei o zigue-zague em toda a volta, tá? Pra não desfiar, ficar um acabamento bonitinho. Eu fiz o pé de máquina e depois o zigue-zague, como eu falei pra vocês. Se você tiver overlock, pode passar no overlock, é lógico, né? Então, vou desvirar, ajeitar os cantinhos. Então, pessoal, agora eu vou colocar ela no enchimento. Olha só como o zíper fica bem. O acabamento fica perfeito, né? Bem escondidinho o zíper. Vamos colocar a almofada ali. E tá finalizada a nossa peça. Então, pra quem gostou, dá um joinha aí pra ajudar. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, né? Que cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação dos meus vídeos, né? Então, tá sempre por dentro do que eu faço, do que eu posto, né? No YouTube. Quem já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Obrigada a todas as pessoas que comentam sempre no canal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa dica é bom para quem está iniciando na costura, para quem já é costureira e já sabe como que faz, né? Mas essa almofada é mais para quem está iniciando na costura, né? Quer fazer um zíper embutido e tem dificuldade. Então, é isso, pessoal. Eu gostei do resultado, tudo virou só em girassol minha almofada, mas eu gostei. Beleza? Até o próximo vídeo. Bye, bye.